Paz e graça, queridos. Tudo bem? Eu me chamo Augusto. É um prazer ter você por aqui. Irmãos, nesta tarde de domingo, eu gostaria de estar comunicando aos irmãos que estaremos começando uma série de lives. E dentro dessas lives iremos estar fazendo alguns estudos teológicos, algumas análises de blocos de textos bíblicos e do conteúdo geral da Bíblia. Nós vamos começar essas lives com um panorama das Sagradas Escrituras. Iremos começar trabalhando a ideia do Pentateuco, depois os históricos, os poéticos, os proféticos, e aí chegaremos no Novo Testamento e daremos continuidade até chegarmos no livro do Apocalipse. E não iremos tratar nessas lives com linguagem academicista. Iremos tratar com a linguagem simples, uma linguagem não tão profunda, mas também nem tão simplória. Mas trataremos do texto, dos blocos a qual nós nos propomos a trabalhar, a estudar junto com os irmãos, para que nós possamos ter uma luz com relação àquilo que esses blocos das Escrituras nos têm para oferecer e nos dizem. Já na live de hoje, nós iremos começar com uma análise do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Uma introdução ao tema em si do Pentateuco. Iremos conhecer a estrutura, basicamente, do livro, o tema central ali, os temas teológicos centrais a qual o Pentateuco ele vai abordar, a questão da datação, autoria e assim sucessivamente. E sem mais delongas, como lista de introdução, o Pentateuco ele é composto de 5 livros, a saber, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. No hebraico, nós vamos ter ali em cada livro da Bíblia um nome um pouco diferente daquilo que nós conhecemos na língua portuguesa. Nós vamos ver ali no hebraico o livro de Gênesis como Bereshit, no princípio, no começo, para princípio, por começo, e assim sucessivamente. O livro de Êxodo, nós vamos ver que a ideia primária do livro de Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. O livro de Levítico é Vaikra. E o livro de Números é no deserto, o Bemidbar. E o livro de Deuteronômio, Devarim, palavras. Então, assim, nós temos essa ideia quando nós vamos trabalhar com a língua hebraica. E, a princípio, só com uma questão de adendo aqui, geralmente, cada livro do Pentateuco, ele já começa com a ideia do que o livro se trata. Quando você vai ali para o livro de Gênesis, só para ilustrarmos aqui, a primeira palavra é Bereshit. Bereshit bara. Bereshit bara Elohim et Hashamai. Então nós vemos ali que o livro de Gênesis, ele já começa com a palavra, a sua primeira palavra é o seu próprio título ou o seu próprio nome. E aí nós vemos também dentro desse contexto, dentro dessa estrutura, que esses 5 livros são considerados como a base ou o alicerce de toda a teologia judaico-cristã. Esses textos narram primariamente a criação ou a origem de todas as coisas, a origem do universo, da humanidade, do pecado, da aliança de Deus com Israel, as suas leis e etc. Há uma discussão dentro dessa questão do livro ou dos livros ali do Pentateuco na academia, quando nós começamos a pensar nos teólogos modernos que trabalham com a questão da autocrítica e assim sucessivamente. Mas isso é uma outra história e não vai caber aqui no nosso estudo. Isso eu só falei para uma questão de esclarecimento.
Pentateuco ele tem também uma estrutura básica, uma estrutura que nos dá o norte, a direção daquilo a qual o livro ou os livros em si eles abordam e querem nos tratar. Cada livro tem uma estrutura e um foco específico. E o foco específico de cada livro já começa ali na narrativa do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele começa com a narrativa da criação. Uma questão aqui, só para nós salientarmos aqui, o, o, a Bíblia, o livro do Gênesis, ele não se preocupa em apresentar Deus, ele só diz que Deus existe e simples assim. Acredite quem quiser. No princípio, Deus e acabou. Ele não tem essa preocupação de querer provar a existência de Deus. Ele já diz que Deus existe. Ele não diz que Deus ele veio a existir como as cosmogonias que cercavam o povo de Israel. E mais à frente, não nesse estudo, mas num estudo posterior, nós vamos tentar abordar, só para esclarecer, aonde o povo de Israel estava inserido. Porque qual o motivo do livro do Gênesis ter sido escrito como uma narrativa histórica, apresentando Deus como Criador, mas também a questão apologética, a qual Moisés, ou o autor do Gênesis, se preocupa em apresentar os fatos para um povo que já vivia 430 anos de escravidão. Provavelmente esse povo ele já tinha se esquecido de muitas das coisas a qual eles aprenderam pela tradição oral. E assim, agora Deus ele revela a seu servo e esse servo ele vai transmitir todos esses ensinamentos novamente para esse povo. E quando nós paramos para pensar por que esse povo ele sucumbiu, ou aquela geração que saiu do Egito vai sucumbir, aí nós vamos entender que essa narrativa ou essa aplicação apologética, ela cabe no texto. Porque eu não digo como uma apologética de defesa de fé externa, mas uma apologética interna, uma apologética para que o povo de Deus, o povo de Israel, voltasse a compreender e a entender que era o Deus a qual eles serviam. Então, voltando aqui para a questão da estrutura específica de cada livro, nós vamos ver no Gênesis a narrativa das origens, da origem da humanidade, da origem do pecado, da origem da aliança, de Deus com os patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó, José. Nós vamos ver também no livro de Gênesis a teologia da criação. E essa teologia ela se destaca pela soberania de Deus e a bênção de Deus sobre a criação. Nós vamos ver que Deus ele vai abençoar a criação, tanto do primeiro dia até o sétimo dia ali, nós vamos ver que Deus ele vai dizer que é bom e no final ele diz que é tudo muito bom. Já o livro do Êxodo, o foco dele é a libertação do povo de Israel da escravidão. Como falei anteriormente, dos 430 anos a qual esse povo ele viveu como escravo ali no Egito, desde que Israel entra com 70 pessoas ali no Egito, mais ou menos isso, e desde então eles se tornam escravos daquela nação. E eles vão conseguir sair dali pela intervenção divina, através de uma libertação a qual Deus vai promover através do seu vaso, Moisés e Arão. E dali eles saem 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Nós vamos ver também aqui nessa questão do Êxodo, além do foco na libertação do povo da escravidão, nós vemos o evento central, que Deus ele vai se revelar a Moisés e dar ao povo a lei no Monte Sinai, e estabelecendo ali um único pacto com este povo, com o povo de Israel. Também nós vamos ver no livro de Levítico uma estrutura, uma estrutura bem peculiar deste livro. Este livro ele vai descrever leis e regulamentos sobre o culto, pureza e sacrifícios, enfatizando a santidade de Deus e a importância da obediência de manter a proximidade para
com Deus ou para com ele. Então, o livro de Levítico é o centro do Pentateuco. E ali é o livro a qual vai mostrar ou vai nos ensinar a forma correta de cultuar. Na verdade, esse livro ele tem um foco específico, que foi o povo de Israel lá no passado, mas nada nos tira ou nada nos impede de seguirmos os princípios a qual ali foram estabelecidos. Claro que nem todos os princípios cabem a mim, cabem a você, mas os princípios do culto, os princípios da purificação, da santificação, eles cabem em qualquer tempo, época e lugar. Hoje nós não sacrificamos mais, porque entendemos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o justo, ele já padeceu. Ele já foi à cruz do Calvário. Ele já morreu pelos nossos pecados. Hoje nós não precisamos mais de tipo nem de símbolos, porque o antítipo, ele já se fez carne, habitou entre nós e se sacrificou em nosso favor ou em nosso lugar. Também nós vamos ver nessa estrutura aqui do Pentateuco o livro de Números. O livro de Números ele vai tratar da jornada do povo de Deus no deserto durante 40 anos, desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida, basicamente, ou as margens ali do Rio Jordão, para que posteriormente esse povo adentrasse ali Canaã e tomasse posse da terra. O livro do Números, ele vai tratar, além dessa jornada no deserto, vai falar do Sinai, da terra prometida. Este livro também destaca os desafios da liderança de Moisés e as constantes rebeliões do povo. Esse livro ele vai nos mostrar, vai nos ensinar como o povo de Israel era teimoso. Como o povo de Israel, eles não entenderam aquilo que Deus fez, faz e fará pelo seu povo. Um povo que viu os milagres acontecendo no Egito. Fogo, enxofre, morte de primogênitos, sangue, rio se tornando em sangue, e eles sendo libertos, praga após praga, conservados, praga após praga. Mas mesmo assim, este povo, um momento ou outro, eles viviam em rebelião. Então, o livro de Números, ele vai nos dar essa pegada, ou vai nos apresentar esse contexto a qual o povo de Israel viveu e as suas aplicações também para a nossa vida. Nós vamos aprender que rebelião traz prejuízo, traz discórdia no povo de Deus, dentro da igreja, traz prejuízo principalmente para aqueles que vivem em rebelião contra o Salvador e contra o seu povo. Também aqui nós vamos ver, por último, o último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Devarim, Palavras, é um livro que narra os sermões de Moisés. Deuteronômio quer dizer basicamente segundo a lei, segundo o discurso. Esse livro ele vai recapitular aquilo que Moisés já havia falado, mas também aplicar alguns outros princípios da obediência e da desobediência. Isso nós vemos lá no capítulo 28 deste livro. E aqui está às vésperas da entrada do povo à terra prometida. Então, nós temos uma estrutura no Pentateuco que é a base de toda a teologia judaico-cristã. Tanto a criação como libertação, regulamento para culto, uma jornada no deserto, a qual o povo de Deus passou, e o povo de Deus ainda passa aqui neste mundo, e uma recapitulação daquilo tudo que Deus fez, faz e fará através do ministério de Moisés e vai fazer em nossas vidas. Como terceiro ponto aqui da nossa apresentação, desse panorama básico do Pentateuco ao qual nós estamos apresentando, nós vamos ver aqui os temas centrais do Pentateuco. Começando aqui com o monoteísmo, o Pentateuco ele apresenta a criação, a crença em um único Deus soberano, e que é o Criador de tudo, e está envolvido diretamente com a humanidade, e especialmente
com Israel. Então aqui, o Pentateuco ele vai nos apresentar a teologia monoteísta, que existe um Deus que nós entendemos como cristãos, ele se subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui só também como uma questão de esclarecimento, o judeu, na época bíblica, ele não tinha essa concepção, ele não tinha esse entendimento de que na eternidade a divindade ela subsistia em três pessoas. Isso nós conseguimos entender hoje através da revelação completa. Aqui eles estavam tendo, ou estavam experimentando a revelação de Deus através daquilo que Moisés escreveu, daquilo que Moisés falou para este povo. Então nós começamos a entender, a partir do estudo do Pentateuco, a ideia que do monoteísmo. Mono, um, theos, ou teísmo, Deus. Então nós temos aqui a ideia ou o estudo ou o conhecimento de um único Deus. Também no Pentateuco nós começamos a entender a questão das alianças ou da aliança de Deus. É um tema central. A aliança de Deus com os patriarcas e com Israel simboliza o pacto de Deus com Abraão e no recebimento da lei no Sinai. A aliança exige fé e obediência do povo e assegura a proteção divina. Deus ele estabelece uma aliança. Nós temos, dentro da teologia pactual, três tipos de alianças. Aqui eu não vou abordar a ideia de teologia pactual ou teologia aliancista, caso algum dos irmãos que estão assistindo ou posteriormente irão assistir, se quiserem entender um pouco sobre teologia aliancista ou pactualista, existem vários canais muito bons no YouTube que abordam este tema. Um canal que eu poderia estar sugerindo para os irmãos é do Devaí Eduardo. É um canal muito bom, que vocês vão entender, compreender, vão aprender, vão trocar muitas ideias ali com relação à questão do aliancismo, sobre a questão do pactualismo. Mas, para princípio aqui, eu queria deixar para vocês a ideia do pactualismo, como ele se divide na visão dos aliancistas. Nós temos o pacto da graça, na verdade, o pacto de obras, o pacto da graça e o pacto da redenção. O pacto de obras, ele vai abordar tudo aquilo que o homem deveria fazer e não conseguiu fazer. Ele foi estabelecido com Adão, mas através da queda de Adão, agora o homem ele precisa de um substituto. Então, Deus ele vai estipular ou estabelecer um novo pacto, que seria o pacto da graça, que agora ele é firmado, feito através do sangue de Jesus, ratificado através do sangue de Jesus. E o pacto da redenção, que foi instituído antes de todas as coisas acontecerem, até mesmo antes da queda do ser humano. Esse pacto ele já tinha sido estabelecido por Deus, e dentro disso nós vamos ter o pacto da graça e o pacto de obras como um meandro ali dentro do pacto da redenção. Também nós vamos ver no Pentateuco, voltando aqui à nossa questão das teologias centrais do Pentateuco, a questão do pecado e da redenção. Desde o pecado de Adão e Eva, o Pentateuco explora a realidade do pecado humano e a necessidade da redenção. A lei e o sistema sacrificial de Israel são parte do processo da restauração e da comunhão com Deus. Então nós vamos ver aqui agora que essa teologia, a teologia do pecado, a teologia da redenção, ela já está inserida no Pentateuco. Ali a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós já vamos entender que o pecado ele foi um intruso inconveniente que adentrou o nosso mundo. Mas aprove Deus, a partir do verso 15, enviar ou estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, se eu assim posso colocar, de que da semente da mulher e nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que provocou a mulher e o homem a cair em pecado. Então nós vamos vendo que o livro
ou os livros do Pentateuco, eles têm uma estrutura teológica firme, uma estrutura teológica sólida, uma estrutura teológica que nos ajuda a entender todo o restante das Sagradas Escrituras. E por fim aqui, na estrutura teológica, ou nas bases teológicas, ou nos temas principais da teologia que se encontram no livro ou nos livros do Pentateuco, nós encontramos aqui a questão do santuário e dos sacrifícios. Aí o culto, aqui a questão dos santuários e dos sacrifícios, a gente vai ver a questão do culto a Deus, a mediação pelo tabernáculo e pelo sistema sacrificial, simbolizando a presença divina entre o povo e a necessidade da expiação pelo pecado. Então, Deus ele não estabelece a criação do santuário, dos sacrifícios por um acaso, porque deu na cabeça dele, agora eu vou fazer isso. Não, porque o homem pecou, o homem peca e agora ele necessita de se aproximar de Deus através do culto, através da mediação no tabernáculo, o sacerdote ia até Deus no dia do Yom Kippur, apresentava ali o sacrifício, o sangue expiatório, e o povo era perdoado de todas as suas falhas e transgressões durante aquele ano. Mas o homem, o pecador, diariamente também levava seus sacrifícios perante Deus ali na entrada da tenda, para que os sacerdotes, os levitas, fizessem o sacrifício em favor deste homem pecador. E o quarto ponto aqui que eu queria estar abordando com vocês, irmãos, para a gente estar analisando aqui, é a questão da autoria e datação. Eu queria falar primeiro aqui sobre datação. Por que datação? Tradicionalmente, assim como eu e muitos outros pensam, o Pentateuco ele foi escrito em volta de, vou colocar assim em termos gerais, em volta de 1400, 1500 antes de Cristo. E foi escrito por Moisés. Claro que nós sabemos que final ali de Deuteronômio, ele não foi escrito por Moisés, porque Moisés estava ali para morrer e para Deus o recolher, e ele não fez essa parte do livro. Também Moisés ele vai pegar, ou ele vai se apropriar da literatura que já existia dentro do contexto a qual ele estava inserido, como as leis de Hammurabi, como outros códices ou manuscritos que ali existiam, e fazer algumas aplicações ou apresentar algumas verdades dentro daquilo que já estava estabelecido e aplicando na vida do povo de Deus. Então, a princípio, nós conservadores, eu digo conservadores não é uma questão política, mas uma questão teológica. Acreditamos que os livros do Pentateuco eles foram escritos basicamente em 1440, 1500 antes de Cristo. E não vou bater martelo aqui porque não vem ao caso. Muitos estudiosos acreditam que gira em torno disso aí, 1440 antes de Cristo. Eu estou colocando 1500, 1400 para termos aí uma margem de erro que seja favorável a nós. Entretanto, irmãos, na academia, a crítica moderna ela entende que o Pentateuco ele não foi escrito por Moisés e nem muito menos em 1500 antes de Cristo. É uma inscrição, ou ele foi escrito bem depois de Moisés, no período ali de Esdras, Neemias, e não foi somente um autor que escreveu o Pentateuco. Então, assim, como falei de princípio, eu já entendo a autoria sendo de Moisés e a sua datação 1440, 1500, 1400, 1500 antes de Cristo. Já os críticos modernos, eles, como têm uma outra perspectiva, eles entendem que tem uma estrutura totalmente oposta àquilo que a tradição cristã vem apresentando ao longo dos séculos. Então, eles dividem essas teorias como teorias da fonte, ou das fontes, que basicamente é JEPD.
que seria a fonte javista, eloísta, deuteromista e sacerdotal. A fonte javista, aqui só para a gente estar trabalhando a ideia, enfatiza o uso do nome de Yahweh, ou Javé, para Deus, e apresenta um Deus mais antropofórmico. Então, antropofórmico seria antropopatismo, sentimento, morfismo, forma. Então, eles vão entender, esses críticos, que o autor dessa fonte javista vai apresentar Deus de uma forma mais humanizada, se assim eu posso colocar. Aí nós temos também a fonte eloísta, usa o nome de Elohim para Deus, e com ênfase nas distâncias e na distância e reverência, ou de forma reverente a Deus. Então, assim, toda vez que o autor ele usava o nome Elohim, era para apresentar a distância que há, o abismo que há entre Deus e o ser humano, e mostrar a reverência aqui do ser humano para com Deus. Aí temos também a fonte deuteromista, que seria a fonte D, que foca nas leis, na história de Israel, como se vê especialmente em Deuteronômio. Então, nós temos essa fonte, como já diz o nome, ele vai focar na história ali do povo de Israel e nas leis que até então o povo eles estavam inseridos. E a última fonte aqui é a fonte sacerdotal, que foca nas leis, nos ritos e no papel do sacerdote, ou do sacerdócio. Então, assim, só como uma questão de base aqui, para que possamos entender essa análise a qual nós estamos fazendo do Pentateuco, nós temos aí a tradição, que são aqueles que acreditam que Moisés escreveu, e além de ter sido Moisés, a inscrição ela foi feita em 1440 antes de Cristo. Nós também temos agora, assim como o quinto ponto, uma análise literária daquilo que é o texto do Pentateuco. A estrutura literária do Pentateuco envolve narrativas ou narrações, leis, genealogias, poemas. Um exemplo aqui claro é o livro de Gênesis, né? Tem uma estrutura literária que destaca a repetição de temas e a progressão da história da criação até a formação de Israel como nação. Então, assim, nós vemos no Gênesis que há uma progressividade e uma repetição daquilo que Moisés ele vai apresentando ali no livro. Essa repetição é para que o povo conseguisse colocar na sua mente aquilo que eles precisavam saber, aquilo que eles precisavam entender daquilo que Deus tinha feito, estava fazendo e fará pelo povo dele durante toda a sua história. Uma outra abordagem, um outro tema que nós também gostaríamos de estar tratando aqui, é a interpretação e a relevância contemporânea do Pentateuco. Teologicamente, o Pentateuco, irmãos, serve como base, como já falei anteriormente, para entender o relacionamento entre Deus e a humanidade. Sem o Pentateuco, fica muito difícil entendermos todo o restante da Bíblia. Sem o Pentateuco, fica muito difícil entendermos a história, a importância, a relevância do povo de Israel. Nós não conseguimos entender a queda, nós não conseguimos entender a criação, nós também não conseguimos entender a redenção. Então, assim, o Pentateuco, ele é essencial para as nossas vidas como cristãos, como pessoas que creem na inspiração bíblica, na infabilidade, na inerrância. Então, nós necessitamos de estudar o Pentateuco e ter sempre em mente que a teologia do Pentateuco ela é a base de todo o restante do arcabouço teológico da Bíblia. No contexto cristão, muitos veem o cumprimento das promessas e das leis em Cristo. No judaísmo, é o fundamento da prática religiosa
e cultura até os dias de hoje. Como falei, para nós cristãos, o Pentateuco, ele tem ele tem a nos direcionar a Cristo, aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Já para os judeus, ou no judaísmo, vou botar como religião aqui, eles assim não entendem. Para os cristãos, o Pentateuco aponta para a vinda de Cristo como o cumprimento da lei e dos sacrifícios. E aqui da lei aqui são as leis cerimoniais, as leis sacrificiais que apontavam para o Messias, que apontavam para o substituto. Então, nós cristãos entendemos assim, entendemos que as leis ali, principalmente de Levíticos, que falam de sacrifício, derramamento de sangue, vai apontar para Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por nós. Para os judeus, a Torá é a lei que guia a vida religiosa do povo. A Torá é um outro nome para o Pentateuco. Nós entendemos como Pentateuco, ou vemos como Pentateuco, mas o judeu entende como Torá, né? Ali a Torá, ela vai tratar daquilo que Deus instituiu como lei para a vida do povo. Para conclusão aqui, irmãos, dessa nossa breve live, como sétimo ponto aqui, o Pentateuco não é apenas uma narrativa histórica ou um conjunto de leis, mas um texto rico em significado teológico. Ele oferece para nós, irmãos, para nós, uma visão abrangente do caráter de Deus, da relação dele com a humanidade e do propósito para com o povo de Israel. A análise crítica do Pentateuco, irmãos, nos ajuda a aperfeiçoar sua profundidade, ou apreciar sua profundidade literária e sua importância religiosa para milhões de pessoas ao longo da história. E para discussão futuramente, eu queria deixar aqui algumas perguntas com relação ao Pentateuco para nós respondermos posteriormente através de uma outra live ou de um outro momento, caso queiram, possam deixar suas perguntas aí direto lá no direct, que à medida do possível e se for se eu souber responder ou não, estarei pesquisando e estarei respondendo aos irmãos. Como o conceito da aliança molda nossa compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade? Essa é a primeira pergunta. Como o conceito da aliança ele vai moldar a nossa concepção ou a nossa compreensão do relacionamento de Deus com a humanidade? Uma segunda pergunta, qual o papel da lei no Pentateuco e como isso se aplica às nossas vidas hoje? E uma última pergunta aqui para finalizarmos a nossa live, como os temas do Pentateuco são cumpridos no Novo Testamento? Essas são perguntas para que nós possamos analisar, avaliar e tentarmos fazer uma reflexão sobre elas e tentarmos responder posteriormente. Caso os irmãos queiram deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar direto lá no nosso direct e assim que possível estaremos respondendo. No mais, queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aí a Lísio PES 445, que está junto conosco, Mariana também, e aos demais que posteriormente estarão assistindo essa live. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa semana e que o nome do nosso Deus seja louvado. Essa foi uma análise simples, uma análise bem resumida do Pentateuco e que tudo seja para a glória, louvor e honra do nome do nosso Deus. Deus abençoe e até a próxima.